Olá, eu sou a Silvana e esse é o canal do Zupac. Hoje eu vou lhe mostrar alguns motivos do porquê o seu laço bola pode estar saindo assim ou assim. Já dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, porque as dicas de hoje vão ajudar muita gente. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo é para focar nos erros que acontecem na hora da confecção do laço, tá? Para quem precisa aprender o laço desde o início, com todos os detalhes, eu vou deixar na descrição o link das aulas que são dos dois tipos de laço bola, tá ok? Quando eu dou as voltas da fita para formar o laço, eu tenho que unir o centro dele, igual eu explico naquelas primeiras aulas. Unindo o centro, eu vou fazer uma dobra. Aqui já pode acontecer um primeiro erro. Por quê? Na hora que eu uno aqui, muitas pessoas acham que tem que também dobrar essa parte e essa parte, mas não. Se dobrar, sabe o que vai acontecer? O laço vai ficar assim, ó, cheio de vinco nas voltas e ele não vai se formar redondinho. Se o laço fica assim, você não consegue utilizá-lo com elegância, né? Ele fica feio, tá bom? Aí você perde o laço. Bom, unindo o centro, eu vou fazer uma dobra, prestar bem atenção para que as duas voltinhas aqui fiquem realmente do mesmo tamanho. Ó, na hora que eu faço essa união, eu já verifico isso. Também pode acontecer de, às vezes, uma parte ficar maior do que a outra, o laço também ele vai ficar desigual. Unindo esse centro, eu dou uma apertadinha aqui no centro, lembre-se que essas voltas têm que ficar arredondadas, e vou passar a tesoura. A tesoura, ela vai me fazer um corte em diagonal. Eu vou até o centro, né, na parte de cima com a tesoura, e do outro lado também eu faço a mesma coisa. Vou fazer aqui para vocês verem. Esse daqui já é um outro erro muito comum. O que acontece? Quando a gente vai fazer o corte, muitas pessoas, talvez no início, né, eles fazem um corte pequeno. Eu vou fazer aqui para vocês verem o corte errado. Não esqueçam, esse é um corte errado. Muito pequeno, e ele não chegou até o meio dessa dobra aqui, certo? Então, eu tenho que fazer um corte bem mais comprido. Eu vou fazer agora para vocês o corte correto. Eu inclino mais a tesoura, busco o centro e corto. Certo? Do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Porém, prestando muita atenção para eu não romper esse V. O que acontece? Ele vai ficar com um meio centímetro aqui, mais ou menos, né? Um pouquinho. Não mais do que isso, para que eu possa ter o corte perfeito na hora de dar as voltas do laço. Na hora de tirar as laçadas do laço. Vamos lá. O que vai acontecer se eu deixar grosso? Eu vou mostrar para vocês, o laço fica assim. Ele fica aberto, sem vida, ó, achatado. Por quê? O meio estava tão largo, né? Que eu não consegui fazer as voltas da fita, uma por cima da outra, porque o centro dele não me permitia, ele estava muito grosso. Conseguem ver? Essa partinha aqui, ó. Tá certo? Então, ele não me permitiu que eu tirasse as laçadas do meu laço, uma por cima da outra, para que ficasse redondinho. Então, esse já é um dos erros também muito comum, tá ok? Aqui eu vou fazer o outro corte.
também para baixo, né? Com a tesoura bem mais comprida. E olha, vocês percebem que eu, com a tesoura, eu consigo já verificar onde que vai terminar o meu corte? Vocês conseguem perceber que eu não vou romper essas fitas? Certo? O dedo aqui ficou assim, ó. Se eu deixar também muito estreito, já é outro erro que pode acontecer. Se eu acabar deixando muito fininho aqui, mesmo que na hora que passe a tesoura eu não perceba que ele rompeu, na hora que eu tirar as laçadas, ele vai também ficar assim, ó. Ele acaba rompendo tudo. Na hora que eu começo a tirar as laçadas da fita, ó, ele já começa a romper. Por quê? Porque o centro ficou muito fino. Olha como ele ficou fininho. Dá pra perceber aqui, ó, pelos cortes. Certo? Ficou muito fino e ele acaba rompendo a fita. Aí você também não consegue formar o laço. Tá ok? Continuando, aqui eu preciso fazer uma amarração. Bom, então, para essa amarração, eu pego um fitilho da mesma fita, passo aqui por dentro dessas duas voltinhas, passo por dentro, puxo aqui e faço um nozinho. Laço amarrado, ele fica mais fácil pra gente manusear, ok? Percebem aqui o centro, como ele ficou não tão grosso nem tão fino, é mais ou menos meio centímetro mesmo, tá bom? O que eu faço aqui? Eu dou, de novo, uma apertadinha aqui no centro. Isso ajuda também a gente a deixar o laço redondinho. Ó, ele fica um pouco mais pra cima, vocês perceberam? Então, eu faço essa dobrinha aqui só pra auxiliar. E aqui eu começo a tirar as laçadas. Quando eu tiro as laçadas, o que pode acontecer de errado aqui? Na hora que eu puxar, se eu não fizer essa torcida pra cá, pro centro, ó, ele vai acabar ficando mais pra baixo e mais pro lado. Então, ele vai também dar diferença. Eu gosto de fazer nesse esquema de tirar direita e esquerda, sempre de dentro para fora, tá? As primeiras laçadas que eu tiro é sempre essas de dentro. Ó, então eu tirei a primeira e a segunda desse lado. Ó. Eu dou uma torcida aqui para baixo, olha, jogando também pro centro, vocês percebem? E aqui também. Com os dedos, vocês podem segurar essas laçadas que vocês já tiraram, só para dar uma sustentação aqui na hora de fazer as voltas, tá? Ó, ok? Se vocês não fizerem essas torcidas direitinho, uma por cima da outra, o que vai acontecer? O laço vai ficar assim, mais aberto. Esse daqui eu peguei o mesmo, né, que tava vincado, mas ele fica mais ou menos assim mesmo, tá? As laçadas, elas não passam por cima uma da outra. Aí ele acaba ficando mais pro ladinho. Bom, eu vou tirar esse outro lado, tá certo? Pra vocês verem novamente. Olha, de baixo, né, de dentro pra cima aqui, direita. Vocês percebem a volta, o giro que eu dou no dedo, ó. E esquerda. Também, ó, girando pra cá. Essa fita, ela não se rompe facilmente, só se realmente ela estiver muito estreita aqui no miolinho. Então, vocês podem fazer um pouquinho de força, tá?
eu puxo com o dedo aqui em cima, quando eu puxo, olha, o dedo aqui por dentro, quando eu puxo aqui para torcer, eu acabo pressionando como se eu esticasse a fita. Percebem com o dedo? A minha mão direita aqui, ela tá indo para cima e a esquerda, girando a laçada, tá indo para baixo. Tá certo? Ó, e aqui eu faço a mesma coisa. Essa eu puxo para cima e essa para baixo. Isso ajuda muito deixar o laço redondinho. Ó, a última laçada vai ficar onde ela está. Certo? Eu uso o fitilho aqui para saber que aqui é a parte de trás do laço, né? As costas do laço. Eu pego por ele e aqui eu vou ajeitando as laçadas, né? Às vezes ele fica bonitinho, às vezes fica muito um do ladinho da outra e a gente vai ajeitando conforme ficar mais bonitinho. Tá ok? Quando a gente fizer um laço grande, precisar de um laço grande, a gente tem que ter em mente que eu preciso de muito mais voltas na hora que você tá dando volta na fita, fazendo aquele início. Eu tenho que ter essa consciência de que eu preciso de mais fita para que ele fique cheio. Aqui eu fiz propositalmente um laço maior com poucas voltas, só para vocês verem, ele fica murcho, certo? Acaba não ficando uma volta em cima da outra. Por mais que eu mexa, por mais que eu queira arrumar, ele vai ficar vazio. Então, quando vocês fizerem um laço grande, usem a fita mais larga que vocês conseguirem, deem mais voltas e, logicamente, as laçadas vão ter que ser maiores. Compreenderam? E quando o laço for muito pequeno, vocês tanto conseguem, quando for menor do que esse, inclusive, vocês têm que usar uma fita mais estreita, para que fique proporcionalmente correto ao tamanho do laço, tá ok? Esse daqui eu fiz é um laço, ele não é grande, ele é considerado pequeno, só que eu consigo colocá-lo num saco de presente, na tampa de uma caixa, ele é um tamanho muito útil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil esse conteúdo. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.